Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Paulo não foi tão simples, porque Paulo, ele era rebelde, ele era contra o cristianismo. Então, Paulo era um grande adversário dos cristãos. Porque Paulo não queria que o cristianismo se expandisse, crescesse, multiplicasse. Ele queria aniquilar o cristianismo. Então ele fez de tudo para atrapalhar o crescimento do cristianismo. E aqui vamos ver na palavra o que Deus teve que fazer com Paulo. Então Saulo era totalmente inimigo do cristianismo, do cristão. Mas Deus Jesus precisou dar um castigo nele, para que ele, realmente se convertesse. Você já ouviu falar, fulano, se ele não vir pelo amor, vai vir pela dor, não é isso? Não é assim? A gente sempre fala, né? Deixa ele lá, uma hora ele vem, ou ele vem pelo amor, ou vem pela dor. É assim, esse dizer que nós temos, né? E aconteceu com Saulo. Saulo se converteu a Jesus, ao cristianismo, realmente pela dor. Então isso valeu para a vida de Saulo. Deus precisou castigar ele para que ele se dobrasse ao cristianismo. Mas depois que ele se converteu ao cristianismo, aí depois ele serviu com presteza, com excelência. E assim acontece conosco. Às vezes nós perdemos tanto tempo, né, arredio com Deus, arredio com Jesus, né? E quando Jesus faz assim na gente, a gente quer fazer tudo com excelência. E faz com excelência. E muitas vezes o que a gente faz? Deixa a pessoa para lá, abandona ele, abandona ela, porque não tem jeito. Nós fazemos isso. Mas se Deus quer mudar a vida dele ou dela, Deus muda, porque Deus mudou a vida de Saulo aqui. Olha o que Deus fez na vida de Saulo. Mas ele passou pela prova, realmente pela prova. Ele foi para o barro para se converter. Precisou Jesus torcer ele. Vamos à palavra então? A palavra está lá no livro de Atos, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar
o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou em casa. E impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se, e levantando-se, foi batizado. Amém? Meus irmãos, aqui nós podemos entender aqui que Saulo precisou levar uma lição de Jesus, porque ele queria de todo jeito escarnecer o povo cristão, judiar do povo cristão, prender, judiar mulheres, homens, mulheres. Então, existe, hoje podemos dizer que ainda existe isso? Existe certas perseguições. Aqui no nosso país, existe, tem por aí. Mas em outros países, nem pode dizer que é cristão, nem pode carregar uma Bíblia dessa. Mas aqui, até mesmo na nossa cidade, se você for, depende do lugar que você vai, tem gente contra o cristianismo, tem gente contra Jesus. Se você fala de Jesus, você é mal visto. Então imagina na época, né, quando o cristianismo estava sendo ministrado, ensinado. Então Saulo se levantou como inimigo dos cristãos. E o inimigo dos cristãos é inimigo de Cristo. Se tem alguém que é teu inimigo como cristão, como servo de Cristo, ele é inimigo de Cristo. Então por isso que às vezes a gente tem que fazer uma seleção dos nossos amigos. Se ele não te ama, se ele não gosta de você porque você é crente em Cristo Jesus, é porque ele é inimigo de Cristo. Então aí nós temos que separar, se vale a pena ou não. Nós carregar conosco o inimigo de Cristo. Carregar conosco, ser amigo do inimigo de Cristo. Né? Então nós temos que prestar muita atenção nisso. E aqui Saulo precisou Deus, precisou Jesus, fazer com que ele ficasse cego por 3 dias. Já pensou? Do nada ele fica cego. Na hora ele falou que para o Senhor, ó, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então que Jesus está falando: se você persegue os meus seguidores, os meus servos, você persegue a mim. Então Jesus falou para ele: então sou aquele que você persegue. E Saulo aqui caiu, né? Caiu em terra, cego por 3 dias. A conversão dele custou caro para ele. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Mesmo ele sendo um perseguidor de Cristo, dos cristãos, Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus via em Saulo um potencial. Mas o povo cristão via ele como inimigo, como um inimigo ferrenho, um perseguidor. Uma pessoa que queria prender, queria sacrificar os cristãos. Mas Deus via potencial nele. Via que ele podia ser um grande servo. Isso a gente pega para nós mesmos. Às vezes pessoas que você fala, não tem jeito. Mas às vezes na conversão dele, ele vai ser um grande servo de Deus. Na conversão dela, ela vai ser uma grande serva do Senhor. Ela vai surpreender a nós mesmos. Como já conhecemos pessoas que se converteram a Cristo e não parou mais. E a vontade dele é servir a Cristo, a vontade dela é servir a Cristo, é fazer a obra de Cristo, é fazer a obra de Deus. Pessoas que a gente não acreditava, pessoas que, né, a gente não confiava, falando, mas ali vai ser muito difícil. E as pessoas, Deus faz, porque não somos nós que convertemos, é Deus que nos converte, é a vontade de Deus. Lógico que temos que estar também sedento à palavra de Deus, mas Deus é que faz isso aqui com a gente. Deus é que muda o nosso caminho. Deus é que faz essa conversão em nós. Deus vê potencial em nós. Deus vê potencial em nós e vê em você também. Então aqui Deus foi conduzindo a situação aqui, Jesus foi conduzindo. Quando Saulo
ele foi à casa de Ananias, quando Deus falou com Ananias, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, se muito ouvi acerca deste homem, quantos mais tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele era muito conhecido como um homem ruim, um homem mau. Então Ananias tentou falar com Deus ainda: Senhor, mas esse cara é perseguidor nosso, ele só quer o nosso mal, só quer hostilizar. Mas Deus falou assim: e aqui tem poder, ele diz assim, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, tentando ali comunicar com Deus, falar para Deus sobre Saulo. E Deus falou assim: disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Então foi Deus que falou. Não importa o que ele foi lá atrás, não importa o que ele fez de mal, ou não importa o que ele deixou de fazer, o que ele prejudicou, Deus viu nele um potencial. Deus viu nele que era preciso, e Deus ia mudar a vida dele. Então por isso que nós temos que saber que quem faz a obra é Deus, quem transforma é Deus, quem muda a nossa história é Deus. Então Deus fez isso na vida de Saulo e faz isso na nossa vida, faz na sua vida. Está difícil, Deus pode mudar. Está difícil essa situação, Deus pode transformar. Não podemos desistir. Continuando aqui, Deus ainda falou assim, ó, ele vai ser um grande pregador, lógico, Deus já tinha escolhido, e ele vai falar para os gentios, vai falar para os reis de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus também ia falar ia colocar para Saulo quanto ia ser sacrificante, difícil servir a Deus. Servir a Deus também, Deus já estava dizendo aqui que ia mostrar para ele o quanto era difícil falar de Deus, servir a Deus. E servir a Deus, meus irmãos, nós sentimos isso na pele. O pouco que fazemos aqui, às vezes achamos que é muito, mas diante da obra de Paulo, diante da obra dos apóstolos, fazemos muito pouco. Fazemos, mas fazemos pouco. E nós já sabemos quanto é pesado, quanto é difícil permanecer na presença de Deus, quanto é difícil servir a Deus. O Senhor estava falando para ele vai ver como que, vou repetir aqui, tá? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, nem tudo ia ser maravilhas. Então assim Deus está falando para nós também nessa noite. Nós que servimos a Deus, você que serve a Deus, nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser maravilha. Às vezes nós queremos que tudo acontece, porque nós oramos, nós jejuamos, nós estamos na casa do Senhor, nós pregamos, nós cantamos, adoramos a Deus, e que tudo tem que acontecer de acordo com o que queremos. Não vai ser assim. Não vai ser fácil, porque Deus já tinha falado aqui para Saulo. Então você que serve a Deus, nós que servimos a Deus, não podemos desistir de servir a Deus, mas nós sabemos que não é fácil e não vai ser fácil permanecer na presença de Deus. Não é fácil. As tentações são muitas. As coisas que vêm ao nosso encontro são muitas. E se nós não sabermos distinguir, discernir o que é bom para nós, o que é bom para o nosso espírito, o que é bom para a nossa casa, para a nossa família, nós se perdemos e deixamos de servir a Deus e pecamos contra Deus. Se nós não tivermos discernimento para discernir o que é bom e o que não é. Porque tudo coopera, tudo coopera para que nós caímos. A tendência é essa, é as coisas do mal tentar nos vencer. As coisas do mal tentam nos vencer todos os dias. Aonde você está, pode ter certeza, é no trabalho, é no passeio, é na cidade, é na nossa casa,
o mal tenta nos derrubar. Temos que permanecer firme no Senhor, porque escolhemos servir a Deus e Deus nos escolheu, assim como Deus separou aqui Saulo. Ananias tentou falar para Deus: Senhor, esse aí é o que nos perseguia, esse é o que nos prendia o nosso povo, é o nosso inimigo agora, né? Estou falando aqui no meu linguajar. Agora o Senhor está aí protegendo esse homem, esse inimigo dos cristãos. Ah, mas Deus já tinha separado para ele algo para ele fazer. Deus já estava vendo na vida de Saulo algo mais à frente, que ele ia servir, que ele ia ser bom. E realmente Saulo se converteu verdadeiramente ao cristianismo, verdadeiramente. Saulo não se converteu pela metade, ele se converteu verdadeiramente. Eu quero repetir aqui. E diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Agora, veja bem, o que Deus proporcionou para Saulo? Olha o que Deus proporcionou para Saulo. Primeiro, Deus fez com que ele se convertesse. Depois Deus fez com que ele enxergasse. Depois Deus deu para ele a presença do Espírito Santo. Depois Deus batizou ele. Você vê, de 3 dias na escuridão, inimigo de Deus, inimigo dos cristãos, Deus fez assim na vida dele, transformou ele totalmente, mudou ele totalmente. Então, meus irmãos, nós temos esse Deus que tem essa capacidade de mudar a nossa vida, de mudar a vida daquele, daquela, né? Às vezes nós colocamos na nossa mente: eu queria tanto que o fulano estivesse aqui. Deus pode mudar a vida dele, dela, a hora que Ele quiser, porque eu e você estamos aqui orando por ele, por ela. Nós estamos orando pelos irmãos que não estão aqui. Quem vai fazer a obra é Deus. Não adianta a gente querer trazer o irmão aqui na marra, ele não vai vir. Nem que você passe na casa dele: fulana, vou passar aqui para te levar para a igreja. Ele não vai vir. Ele vai inventar alguma coisa, ele vai falar alguma coisa. Porque hoje... Não, mas nós oramos por ele, por ela. E quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Assim como Deus trabalhou na vida de Saulo. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e sua vida nunca mais foi a mesma. Amém? Realmente, depois desse encontro que ele teve com Jesus, que custou para ele, né, custou uns dias na escuridão, mas ele, depois desse encontro, ele não foi o mesmo. Ele foi totalmente transformado, ele foi totalmente mudado. E assim, meus irmãos, o que temos que fazer? Falar para o Senhor que nós queremos esse encontro com Ele. Às vezes você não teve esse encontro com Jesus ainda. Às vezes nós somos cristãos de longe. Por isso que muitas coisas interferem na nossa vida. Porque ainda falta realmente esse verdadeiro encontro com Cristo. Agora, não queremos passar por uma situação igual Saulo passou. Que Deus teve que torcer a vida dele. Deus teve que fazer com que ele ficasse cego 3 dias. Então nós, hoje já temos outra chance, porque hoje, mesmo um cristão de longe, que às vezes nós somos cristãos em um lugar e outro lugar não é, mas mesmo assim, nós temos a oportunidade hoje, nós temos muito mais oportunidade que na época. Hoje nós não temos alguém que está nos castigando, alguém que está querendo nos matar, nos prender por isso. Nós somos libertos, nós somos livres. Jesus nos libertou. Olha aqui a nossa liberdade. Olha aqui nós na casa do Senhor. Olha aqui nós levantando a nossa mão, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Nós temos essa liberdade.
Mas às vezes falta essa intimidade com Jesus Cristo, para que Ele venha realmente nos transformar. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que busca a transformação por inteiro, né? Paulo foi transformado por Deus, de uma perseguição de cristão, ele tornou um pregador de Cristo. Ele deixou de ser um perseguidor de cristãos e passou a pregar sobre Cristo, a defender a Cristo. Então esse é um encontro real com Cristo. Ele deixou de perseguir os cristãos. Por quê? Até a nossa conversão, nós falamos coisas que não sabemos. A vida de Saulo foi totalmente transformada em 3 dias. Ficou cego, voltou a enxergar, recebeu o Espírito Santo e foi batizado. Então Deus completou a vida dele. Deus fez a obra completa na vida de Saulo. E olhe que aos nossos olhos, ele merecia também ser castigado, como ele castigava os cristãos aos nossos olhos, como nós queremos sempre pagar o mal com o mal, né? Assim como Ananias tentou falar para Deus, esse homem é um perseguidor. Então, aos nossos olhos, ele tinha que pagar com mal também, nós tínhamos que pagar com mal. Mas não, Deus fez totalmente ao contrário. Deus deu uma nova chance para ele, deu uma nova vida, deu o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida dele, conseguiu sentir a presença do Espírito Santo, deu um novo nome para ele. E é assim, meus irmãos, que nós devemos nos achegar para Deus. Deus às vezes quer fazer a obra completa em nós, só que às vezes nós ficamos correndo de Deus. A gente tem medo de que vamos encontrar à frente. Deus falou para Saulo que ele ia ver a dificuldade de servir a Deus. Então por isso que muitas pessoas não querem servir a Deus, não querem se colocar para Deus, porque sabe que tem um preço. E realmente tem um preço. Servir a Deus tem um preço. Mas veja bem, vamos estar servindo a Deus. É melhor servir a Deus. Servir a Deus custa tempo. Servir a Deus, nós temos que abnegar de muitas coisas. Muitas vezes tem que deixar a nossa família em casa e sair, tem que socorrer alguém. E muitas pessoas não querem isso, não querem abnegar nada da vida. Então, meus irmãos, mas servir a Deus não é fácil, não vai ser fácil, mas uma coisa eu te garanto: você vai estar sempre perto de Deus. Porque quem serve a Deus está perto de Deus. Quando você está servindo alguém, você está perto dela, não está? Quando você está ajudando alguém, você não está perto dela? Você tem que estar perto dela para ajudar. Quando você vai levar alguma coisa boa na casa de uma pessoa, você chega mais próximo dela. Você vai levar uma cesta básica perto da pessoa, você chega perto dela. Você se aproxima dela. E assim é servir a Deus. Quando você serve a Deus, você está mais próximo de Deus. Quando você não serve a Deus, você está mais distante de Deus. Porque a intimidade com Deus, você adquire em servi-la. Aí está servindo a Deus, orando, servindo a Deus, você chega mais próximo de Deus. Agora, se nós deixamos de servir a Deus, nós vamos ficando cada vez mais distantes do Senhor. É cansativo. Eu falo aqui sempre, para as irmãs que aqui canta, que adora a Deus, para servir a Deus não é fácil. Custa um preço, tem um preço para nós, mas vale a pena, porque às vezes nós nem percebemos, mas estamos mais perto de Deus em servir. Eu falo sempre aqui também, nossos irmãos que aqui servem a Deus na limpeza da casa do Senhor. Então isso é servir a Deus também. Você que está vindo aqui limpar a casa do Senhor, você está fazendo a obra de Deus. Queira ou não, você está se aproximando de Deus, está zelando o que é dele. Amém? Então vamos buscar a servir a Deus. Existe um preço, sim, mas você está servindo a Deus. Amém?